Tudo bem, meus caros? Então vamos continuar com o nosso conteúdo sobre peças tracionadas. Dessa feita, agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos começar com um exercício mais simples e vamos fazendo um que seja um pouquinho mais elaborado. Na aula passada, nós fizemos um exercício que contemplava o dimensionamento de uma peça. Na verdade, não era exatamente dimensionamento, mas a verificação de uma peça submetida a um esforço de tração, na qual esta peça ela estava ligada a uma chapa e esta ligação era feita por conectores. Okay? E aí a gente calculou os três estados, verificou, na verdade, a peça para os três estados limites, que são escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida e cisalhamento de bloco. Então, no cisalhamento de bloco e na ruptura da seção líquida, os dois são considerados como peças onde a gente tem ligação parafusada, né? Ligação por conectores. Então, nessa questão, a gente vai ter uma chapa simples tracionada. Nesse caso, a gente não tem aqui a presença de conectores. Bom, mas vamos aqui para a questão. Calcular a espessura necessária de uma chapa de 100 mm de largura, okay, como dado aqui, sujeita a um esforço axial de 100 kN, né, ou 10 toneladas força de cálculo. E considerar o aço, né, MR250, aço de média resistência, e 250 MPa. Então, o dado do aço de tensão de escoamento de 250 MPa, com esse dado a gente já de cara aqui já coloca que esse valor de resistência é igual a 25 kN por centímetro quadrado. E aqui vale um ponto que eu particularmente gosto de sempre trabalhar com unidade de força em kN e unidade de comprimento em centímetros, né? Porque facilita muito na hora de fazer os cálculos, né? Cancelar unidades, enfim. Mas aqui a gente tem que, em segundo lugar, fazer outra consideração, né? Como eu havia falado anteriormente, as peças de aço devem ser resolvidas para aqueles três estados limites, né, presentes, que são ruptura na seção, escoamento na seção bruta, ruptura na seção líquida e cisalhamento de bloco. Ora, como aqui não temos nenhum conector, né, no aço, não tem uma ligação, é só a chapa simples, tracionada, então não vale, né, esses dois estados limites que eu falei. Ruptura da seção líquida e cisalhamento de bloco. Sobra no caso, o escoamento da seção bruta, né? Seção bruta que vai aqui escoar e a verificação deve ser feita para ela, certo? Bom, então, o que é pedido na questão, né? A gente tem aqui essa chapa com 100 mm de largura e a espessura T. Ok? Então, nesse caso, a gente obtém esta área, né? Então, o que é pedido na questão, portanto, é a espessura, e aí a gente considera, por exemplo, que está lá em resistências materiais, né? Tensão é igual a força, no caso aqui é normal, sobre a área. Eu tenho a tensão? Tenho.
que é essa tensão de escoamento FY, que é a tensão admissível para a peça. E eu tenho a área, aliás, a força, né, a tração tem, que é 100 kN. Mas, por outro lado, a gente não tem a área, né? Então, é o que a gente vai, no caso, calcular, né, a área, e assim a gente obtém a espessura do elemento no final das contas. Ok? Então, escoamento da seção bruta, certo? A força resistente do escoamento da seção bruta deve ser igual a pelo menos a solicitante, né? A solicitante, no caso aqui, é 100 kN, né? NSD, solicitante de projeto, é igual a resistente de projeto, né, para o escoamento da seção bruta. Né? Essa é a verificação que a gente está fazendo aqui. Ora, quem é esse valor de escoamento da seção bruta, né? A normal resistente? É a área vezes a tensão, certo? Ou a área bruta vezes a tensão, e aqui ponderado pelo coeficiente γ1, que é uma constante, que tem um valor de 1,1. Então, quem é a área bruta? A área bruta eu não sei. FY, 25. E NT, 100 kN. Então, aqui, colocando aqui o AG, isolando ele, né? AG, a gente obtém NTST γ1 dividido por FY, certo? Então, 100 kN vezes 1,1 dividido por 25 kN por centímetro quadrado. Então, as unidades de força aqui se anulam, de kN por kN, sobra o centímetro quadrado aqui embaixo, né? E ele sobe aqui como centímetro quadrado. Então, fazendo essa conta, a gente obtém 4,4 centímetros quadrados. Essa, portanto, é a área, vamos dizer, da seção resistente, né? Ou da área bruta, que é a seção resistente para este caso. Então, continuando a questão aqui, a gente obtém, portanto, a espessura T, né, é igual à área sobre a largura, né? Ou seja, 4,4 centímetros quadrados, que foi o que nós calculamos, dividido por 10 centímetros. Então, sobra 0,44 centímetros, que é 4,4 milímetros. Então, ou seja, essa aqui é a espessura necessária. Okay? Sendo essa a espessura necessária, o que a gente deve fazer é o seguinte, né? Devemos procurar a espessura comercial acima do mínimo definido, né, o mais perto possível dele, né? Ou seja, 4,4 dificilmente você vai encontrar um fabricante que tenha um catálogo com essa espessura, né, de uma chapa de aço, certo? Mas aí, nesse caso, a gente pode estar considerando o perfil que tenha espessura que seja maior do que esta, mas que esteja o mais próximo, né, dessa espessura. Também não pode ser muito extrapolado, né, porque isso enfim, é contra a economia, enfim. Não faz sentido utilizar uma chapa muito maior do que isso, sendo que eu teria outras que são maiores, mas que estão mais próximas. Então, mas nesse caso aqui, né, vamos sugerir, né, que você adote uma chapa de 4,75 milímetros, certo? Que é o diâmetro não, a espessura comercial mais próxima, né, existente, que existe para fazer o dimensionamento dessa chapa tracionada, certo? Essa chapa, o equivalente aqui em polegadas é 3,16 avos de polegada, certo? Que é 4,75 milímetros aproximadamente. Okay? Então, uma abordagem simples para entender o espírito do dimensionamento
a seção transversal sujeita ao esforço de tração. Okay? Então, vamos fazer aqui essa segunda questão, né? Então, aqui a gente tem uma chapa simples parafusada, certo? E essa chapa, ela é uma chapa de 1,5 polegada por 5 polegadas, ou seja, 1,27 por 12,7 centímetros, certo? Esta é a área da chapa, certo? E o material dela é a STM-A36, que é o MA250, certo? O aço de resistência média de 250 MPa. Então, essa chapa ela é solicitada a tração conforme indicado a figura abaixo. Okay? Então, aqui a gente tem a chapa GUC, que seria a chapa de ligação, e aqui a gente tem a chapa parafusada, certo? Que a gente está considerando aqui achurado em cinza, né? De 1,27 por 12,7 centímetros. Okay? E ela está conectada a essa chapa GUC, né, de 5/8 milímetros, que, aliás, no caso, por 4 parafusos de diâmetro de 5/8 de polegadas, né, que é 15,875 milímetros. Então, esses parafusos aqui têm 15,88 aproximadamente de diâmetro. Então, o que se pede aqui é determinar o esforço de tração resistente pelo método dos estados limites. Okay? Então, vamos considerar aqui algumas coisas nessa chapa, né? Aliás, nessa ligação. Bom, se os parafusos são 15,88 milímetros, o diâmetro do furo, né, como a seção mostra aqui, vai ser 15,88, que é o diâmetro do parafuso, mais a folga, certo? A folga, ela é 1,5 milímetros, mas isso aqui a gente vai detalhar quando estiver resolvendo a questão. Bom, e aí a chapa, ela tem a espessura de 1,27 centímetros, certo? E a largura de 12,7, como a seção mostra aqui. Bom, então, em primeiro lugar, devemos calcular alguns parâmetros necessários para essa questão. Bom, e aqui, em primeiro lugar, a gente tem a área bruta. O que é a área bruta? É a largura, certo? Que eu vou chamar de B, vezes a espessura T. A largura, como dado na questão, 12,7 centímetros e a espessura 1,7 centímetros. Então, a área bruta da seção é 16,13 centímetros quadrados. Ok? Bom, e o diâmetro do furo? O diâmetro do furo, como a gente falou anteriormente, agora há pouco, é a soma considerando, né, o diâmetro do parafuso, que é 15,88, mais 1,5 milímetros, que é a folga, certo? Então, somando os dois, a gente obtém 17,38 milímetros, né, o diâmetro do furo da chapa. Né? O diâmetro do furo, mais uma vez, é o diâmetro do parafuso mais a folga. Mas aí, a gente entra aqui no outro conceito, que é o diâmetro do furo efetivo, né? Considerando uma certa deformação que poderá haver, no caso, na chapa, certo? Devido às solicitações. E aí, a gente acrescenta mais 2 milímetros de folga, certo? Então, esses 2 milímetros aqui de folga, nesse caso, vão se adicionar aos 1,5, né, que já está adicionado ao diâmetro do furo, certo? Portanto, o diâmetro do furo efetivo vai ser 17,38 mais 2 milímetros, certo? Que é igual a 19,38 milímetros. Ah, mas professor, não bastava ter feito só uma conta, né? Enfim,
diâmetro do furo efetivo é o diâmetro do parafuso mais 3,5, né, milímetros. Pode ser também, né? Mas aqui a gente faz a coisa didaticamente para que você possa fazer as considerações necessárias. O diâmetro do furo prevê uma folga, certo? De 1,5 milímetros. Para a chapa, mas aqui a gente considera também que há uma deformação, vamos dizer, possa ser residual de 2 milímetros, certo? Então, no final a gente obtém 15,88 mais 1,5 mais 2, que é 19,38 milímetros. E aí, a área efetiva, certo? Da seção, por que área efetiva? Né? A área efetiva só, cabe lembrar, é aquela área que passa pelo furo, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, essa região aqui seria a área de seção bruta, e aqui a área de seção líquida. Então, dito isso, vamos aqui. Bom, continuando, que a área efetiva é, na verdade, a largura da chapa, certo? Vezes a largura efetiva, né? Vezes a espessura. Que é a largura efetiva? Seria a largura B menos 2 vezes 2 furos, né? 2 diâmetros de furo. É isso como a gente considerou? Bom, essa largura efetiva aqui, levando em conta os furos, é multiplicado pela espessura, e aí a gente tem, né, 12,7, né, menos os 2 furos, que é 2 vezes 1,94, a gente aqui aproximou esse 19,38 milímetros, ou 1,938 centímetros para 1,94, certo? E multiplica aqui pela espessura T igual a 1,27. Bom, então essa área efetiva é igual a 11,20 centímetros quadrados, certo? E o CT é igual a 1. Por que 1? Porque, como a gente falou na aula passada, quando a gente tem a transmissão de esforço por todos os elementos da seção transversal, esse CT aqui é igual a 1. O que significa isso? Bom, por exemplo, a gente tem uma seção transversal de uma cantoneira, por exemplo, né? E ela está ligada aqui a uma chapa. Aqui eu tenho os furos, né? Parafuso, a ligação. É isso? Os elementos da seção transversal são estes aqui, ó. Eu tenho esta, vou desenhar com outra cor, ficar mais desenhar de verde aqui. Então, a gente tem essa aba aqui, é um elemento da seção transversal. Essa aqui é outra, certo? E também eu tenho, como elemento da seção transversal, essa mesa aqui, né? Parte inferior, certo? Não ficou bem, mas enfim. Então aqui eu tenho 3 elementos da seção transversal da cantoneira, né? Bom, aí eu pergunto, quantos dos elementos aqui participam da transmissão dos esforços? Ora, apenas este elemento da mesa, né? Aqui, ó. Então, inclusive ligados pelos parafusos, né? Na chapa. Bom, então, esse elemento aqui não participa, nem esse.
Isso significa que se a chapa, aliás, se o nosso perfil fosse esse aqui, meu CT seria 1 menos o EC sobre o LC, onde o EC seria a excentricidade da ligação e o LC o comprimento da ligação. Né? Só que aqui não é o caso. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem somente um elemento da seção transversal, ou seja, no caso, todos os elementos da seção transversal que participam efetivamente da ligação. Certo? Então, aqui, que é a chapa. Está aqui a churradazinha, né? Ok? Então, a gente diz que nesse caso o CT é igual a 1, como a gente mostra aqui. Okay? Transmissão de esforço por todos os elementos da seção transversal. Só tem um elemento, que é a própria chapa, né? Não tem mesa, não tem alma, não tem, enfim, outros elementos, então o CT é igual a 1. Esse CT, lembrando, é para calcular a questão da ruptura na seção líquida, certo? Bom, depois de fazer isso, calcular todos aqueles parâmetros iniciais, o cálculo dos esforços de tração resistente deve ser feito utilizando o método dos estados limites, que é a verificação exatamente daqueles valores de estados limites, né? Escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida e esfriamento de bloco. No caso aqui, ó, a gente tem o escoamento da seção bruta, certo? Não vamos ter cisalhamento de bloco, por quê? Vamos voltar aqui. Nesse caso aqui, nós não vamos ter cisalhamento de bloco, porque essa peça, ela está, vamos dizer assim, somente ligada a uma chapa por parafuso, certo? Então, o que é mais provável aqui de acontecer é a falha na região da peça tracionada, né, bruta, e na região da peça tracionada na seção líquida, certo? O cisalhamento de bloco, portanto, não é considerado nesse caso. Bom, voltando aqui, então, a força resistente à tração do escoamento da seção bruta é a área bruta vezes a tensão de escoamento dividido por o γ1, que em área bruta é 16,13, certo? Vezes 25 kN por centímetro quadrado dividido por 1,1, obtemos 366,59 kN. E a força de tração devido à ruptura da seção líquida é o CT vezes a área efetiva vezes a tensão última, dividido por γ2. E aí, o CT calculado é 1, a área efetiva já calculada é 11,20 e a tensão última, né, para o MR250 é 40 kN por centímetro quadrado. E o γ2, também constante, é 1,35. Então aqui a gente obtém que a ruptura na seção líquida é 331,85 kN. Então, como o menor valor é referente à força de tração devido à ruptura na seção líquida, né, como força resistente, igual a 331,85, então esse é o limitador na resistência do elemento. Certo? Mais uma vez, eu não vou admitir que seja esse, por quê? Porque se eu admitir que seja, né, escoamento de seção bruta, eu esperar que haja escoamento de seção bruta, com 366,59, aqui já estourou, né? Já passou da ruptura na seção líquida. Então não vai nem chegar aqui, né? A estrutura já vai romper na região dos parafusos, né? Ou seja, haverá ruptura na seção líquida. Ok? Então, considerado isso,
Vamos fazer aqui uma outra questão. Agora com uma barra composta com cantoneiras parafusadas. E aí, nesse caso aqui, ó, um perfil formado por duas cantoneiras de 5 por 3 por 5, aliás, 5 por 3 por 5, 5 por 3 por 5 sobre 16 polegadas, né? Que é o chamado long legs back-to-back, né? Perfil duplo, perfil de cantoneira duplo, né? Com aço A36, está sujeito a esforços de tração, né? Como mostrado aqui na figura. Então, determine a força axial de tração resistente, certo? Ou seja, aquilo que vai limitar a tração na peça, assumindo que o CT, já dá o CT aqui, ó, é 0,75, certo? Já é dado aqui o CT, você não precisa nem calcular. Mas, como eu falei, né, daquela forma, aqui a gente tem, no caso, nas peças aqui, tanto a mesa quanto a alma, como elementos da seção transversal. Né? Mas quem participa efetivamente é só um lado, né, das peças. Então, o CT é igual àquele valor lá, 1 menos SI dividido por LC. Okay? Mas aqui não precisa se preocupar, porque já é dado aqui o CT igual a 0,75. Bom, eu tenho uma área da cantoneira igual a 15,55 centímetros quadrados, né? Obviamente, essa área é a área bruta, certo? Da cantoneira, isso aqui é catalogado, certamente, certo? E furos para os parafusos de 1,5 polegada, né? Ou seja, 1,27 centímetros, né? É o diâmetro do parafuso. Então, um dado aqui é que devemos observar ainda que uma cantoneira de L5 por 3 por 5 sobre 16 polegadas é aproximadamente igual a 12,7 centímetros por 7,62 centímetros por 0,794 centímetros. É isso? Ou seja, aqui é a aba, uma aba, né? Ou mesa, né? 12,7, 7,62 é a outra aba, ou mesa, e a espessura 0,794 centímetros, ok? Então vamos considerar aqui a seção e aqui a vista por elevação dos furos, né? Então vamos lá. No caso aqui, há duas abordagens possíveis para perfis compostos, né? Que é aquela cantoneira dupla. Pode-se considerar o perfil como uma peça composta, no caso de ambos os perfis formando uma seção única resistente, e calcular sua resistência, né, assim por diante, ou devemos considerar cada perfil separadamente, ou seja, apenas uma única cantoneira no caso, e dobrar, né, no caso de perfil composto duplo, os valores de resistência calculados para uma cantoneira apenas, certo? Então, nesse exemplo, a gente vai abordar vai adotar, aliás, a segunda abordagem, né? Ou seja, vamos fazer o cálculo para uma cantoneira, né, como seção resistente, e depois a gente multiplica os valores dessa resistência por 2, que é o valor da resistência da cantoneira, ou daquilo que se resiste por 2. Bom, então vamos aqui considerar o seguinte: o diâmetro do furo é o diâmetro do parafuso, mais 1,5, né? 12,7 mais 1,5, 14,2. E o diâmetro efetivo a gente aumenta mais 2 milímetros, né? Ou seja, 14,2 mais 2 é 6,2 milímetros. E quem é a área efetiva? A área efetiva é a área bruta menos 2 vezes o diâmetro dos parafusos vezes a espessura da chapa, né? Por que 2? Porque são 2 parafusos, como a gente viu aqui, ó. No caso, 2 parafusos na
região de ruptura da seção líquida, certo? Então, nesse caso, a gente obtém é, 15,55, é a área que foi dada, né? Menos duas vezes, né? São dois parafusos de 16 milímetros, 16,2, que dá 1,62 centímetros, e a espessura da chapa é 0,794, certo? Isso aqui vai dar igual a 12,98 centímetros quadrados. Então, na sequência, calcula-se as forças axiais de tração solicitantes de cálculo de apenas uma cantoneira, né, como havíamos falado. Então, quem é o escoamento na seção bruta? Seria a área bruta mais a tensão de escoamento dividido pelo γ1. Então, 15,55 centímetros quadrados vezes 25 kN por centímetro quadrado dividido por 1,1, né, multiplicando, dividindo esses valores, dá 353,37 kN. Okay? E a ruptura na seção líquida. Ruptura na seção líquida é o CT vezes o AE vezes o FU dividido por γ2. CT foi dado, 0,75. Área efetiva, 12,98. Vezes 40, que é a tensão de ruptura, certo? E o γ2 constante, 1,35. Então aqui a gente obtém para a ruptura na seção líquida 288,37 kN. Então, sendo assim, o valor resistente mínimo é para o caso de que ruptura na seção líquida, né, e vale 288,37 kN. Então, a gente calculou aqui. Entretanto, vamos lá. O valor resistente é encontrado em apenas uma das cantoneiras, né, porque eu fiz o cálculo para uma cantoneira, né, o AG aqui, 15,55, e a área efetiva 12,98, né, que é descontando os furos, como a gente fez no slide anterior. Então, esse valor é encontrado apenas para uma das cantoneiras. Ou seja, o valor da força axial de tração resistente de cálculo para ambos os perfis unidos, ele é, na verdade, 2 vezes o RSL. Ou seja, 2 vezes 288,37, que é 576,74 kN. Está entendido isso? Então, alguns exercícios aqui para consolidar este conteúdo, certo? A gente continua na próxima aula com ligações, no caso, ligações por conectores, e até a próxima aula, se Deus quiser.